esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se abalem, nada temerei, vou confiar. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Boa noite, irmãos. Graças a Deus nós podemos estar novamente reunidos virtualmente, e essa é uma bênção da modernidade que nós precisamos agradecer. É claro que o ideal é nos reunirmos pessoalmente, fisicamente, mas nós estamos aguardando que Deus renove as nossas forças e renove a nossa vida com uma resistência de todos depois da vacinação, e nós possamos nos reunir de maneira física. Mas nós vamos estudar mais uma vez a carta de João, e nós queremos ler o finalzinho do capítulo 3 para que possamos meditar. Capítulo 3 da primeira carta de João, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Conheceremos que somos da verdade nisto, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui para compreendermos a tua palavra de maneira que ela seja aplicada na nossa vida com respeito, com amor, com intensidade. Abençoa todo o teu povo, abençoa a nossa igreja, abençoa a vida dos nossos líderes, nosso pastor, cuida de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na semana passada como Deus orientou João a escrever esta carta, e como ele determinou finalmente o mandamento: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nós vimos 3 testes que são dados
para conhecer que somos da verdade. O teste fundamental que é, primeiro, uma consciência tranquila, que nós vimos, né, que se o nosso coração não nos acusa, se a nossa consciência não nos acusa, maior é Deus do que a nossa consciência. E se a nossa consciência não nos acusa de omissão, e Deus também não nos acusa, então nós estamos certos, estamos agindo conforme a vontade de Deus. Mas se a consciência nos acusa, Deus é maior do que a nossa consciência e conhece tudo. Ele não se deixa enganar. Então nós precisamos adequar a nossa consciência àquilo que Deus ensina na sua palavra. E podemos orar, se nós estamos fazendo a vontade de Deus perfeitamente, nós podemos orar confiantemente, porque se nós estamos fazendo sua vontade, porque nós guardamos os seus mandamentos, fazendo essa vontade de Deus, nós podemos orar sabendo que vamos receber aquilo que pedimos. E receberemos aquilo que pedimos segundo a sua vontade, não segundo aquilo que a gente quer, mas segundo a sua vontade. Então, ele repete o mandamento. Nesse finalzinho de texto aí, João repete o mandamento. Qual mandamento devemos guardar? O mandamento que devemos guardar é o mandamento seguinte. Ora, o seu mandamento é este. Primeiro, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeiro, né? Primeira parte do mandamento. Crer no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Segunda parte do mandamento. E nos amemos uns aos outros. Aquele amor verdadeiro, aquele amor de prática, não um amor de palavra, não um amor só de boca para fora, mas um amor verdadeiro que me faz me envolver com o meu irmão e ajudá-lo a resolver os seus problemas e até sacrificar-me para que ele possa resolver os seus problemas. Então, nós temos duas partes já. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho. E segundo, que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, nós temos mandamentos de Deus que nos ensinam a crer em Jesus Cristo como seu Filho, é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento é a nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Estes mandamentos, esse duplo mandamento, é um mandamento que nós devemos guardar, contrapondo os falsos mestres, né? João está aqui se opondo, contrapondo aos falsos mestres, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Por quê? Porque os falsos mestres não acreditavam que Jesus Cristo fosse Filho de Deus. E é preciso, então, que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, isso foi uma palavra do apóstolo João, inspirada pelo Espírito Santo. Então, contrapondo aos gnósticos que diziam que Jesus, o conhecimento é a maior virtude, João está dizendo que para Jesus a maior virtude é o amor. João está dizendo que a vida cristã não é conhecimento, é a prática do amor. É claro que o conhecimento é importante, mas a prática do amor é que demonstra a nossa vida cristã, porque o amor é uma prática da lei de Deus. O amor é a prática daquilo que Deus estabeleceu na sua lei, de andarmos fazendo boas obras para aquelas pessoas com quem nós convivemos. Isso significa que o amor põe em prática, ele quer bem ao próximo, ele quer fazer justiça, mas ele quer também abençoar a vida do próximo com suas ações. O amor é, portanto, esta prática da lei de Deus. A lei de Deus me coloca em posição de abençoar os meus irmãos com as minhas ações. Quem guarda os mandamentos ama a Deus. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Quem ama a Deus permanece em Deus. Não é possível amar a Deus e não estar em Deus. Deus permanece naquele que o ama, enquanto aquele que ama a Deus também permanece nele. Então a graça de Deus nos é dada para permanecermos no amor de Deus, enquanto Deus permanece em nós, no nosso amor. O nosso amor é manifestado a Deus pela obediência.
O amor de Deus é manifestado a nós pela presença do seu Santo Espírito dentro de nós. Quem permanece em Deus recebeu o Espírito Santo, que é dado a todos os crentes. E é por isso que o Espírito Santo permanece em nós, como eu acabei de dizer. O Espírito Santo veio para ficar permanentemente em nós. Ele não se afasta, ele não sai, ele não nos deixa, ele não nos abandona. O Espírito Santo está conosco desde o momento da nossa conversão. É ele que nos regenera e nos transforma. É ele que nos converte. É ele que nos convence de pecado, justiça e juízo. É ele, juntamente com a palavra de Deus, que gera fé salvadora no nosso coração, na nossa mente, de modo que isto uma garantia da presença de Deus conosco. E o Espírito é aquele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Paulo escreve isso aos Romanos, dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não há a menor dúvida para aqueles crentes que andam de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muito bem, o capítulo 3 foi encerrado e nós temos algumas aplicações e algumas conclusões que nós queremos passar para os irmãos. Primeiro de tudo, Deus nos torna filhos em amor. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos ama. Ele nos chama de filhos. O apóstolo João escreveu: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É o amor de Deus que nos torna filhos. Nós somos filhos porque Deus nos ama. Não é por causa de nossas qualidades, não é por causa de nossas práticas, não é por causa de nossas obras, não é por causa de nossos pensamentos bons, não é por causa de qualquer coisa nossa que Deus nos torna filhos. Ele nos torna filhos porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não se pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, seja tornado filho também. Deus então nos torna filhos em amor. Ele nos chama de filhos e nos dá a condição de filhos. Você já é filho de Deus? Que Deus possa te dar essa certeza, essa convicção. Segundo, realmente somos filhos de Deus. Essa é uma evidência que o apóstolo João afirma. Somos chamados filhos de Deus. Então ele diz assim: que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E somos mesmos filhos de Deus. Então João está dizendo, olha, não é só Deus nos chamar de filhos. O fato é que nós verdadeiramente somos filhos. Não é que Deus esteja querendo nos chamar de filhos, como às vezes a gente chama uma pessoa estranha de filho. Não é isso. Deus nos chama de filhos, primeiro porque Ele nos fez filhos. Então, primeiro, Deus nos tornou filhos, para depois nos chamar de filhos. Então, quem permanece em Deus é filho de Deus. Realmente somos filhos de Deus. Há uma evidência clara de que nós somos filhos de Deus. Qual é a evidência que João chama a atenção aqui? O mundo não nos conhece, o mundo não tem relacionamento conosco, o mundo não tem intimidade conosco, o mundo não nos discerne, ele não é capaz de saber que nós somos diferentes. O mundo sabe que há uma diferença em nós, mas ele não consegue entender essa diferença. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo que nos dá discernimento. O mundo, as pessoas do mundo não têm o Espírito Santo e não têm esse discernimento. Portanto, eles não podem compreender a nós e nós não temos relacionamento com eles. Pelo contrário, nosso relacionamento com o mundo é antagônico. Não dá para nos relacionarmos com o mundo. O mundo é antagônico a nós, é contrário, bate de frente. Então nós não podemos permanecer nos relacionando com o mundo.
o que nós somos agora ainda não é plenamente manifesto. É interessante, né? João diz que Deus nos torna filhos em amor e nos chama de filhos. Depois ele diz que realmente nós somos filhos de Deus e o mundo não pode nos conhecer. E terceiro, ele diz, o que somos agora, o que já somos, né, como filhos de Deus neste mundo, ainda não é a plenitude do que temos em Cristo. É claro, nós ainda estamos no estado de limitação, de corpo ainda que pode pecar. Nós já somos, mas ainda não estamos como aquilo que Deus deseja para nós. Nós já somos filhos, mas ainda não temos perfeitamente a condição plena de filhos. A condição plena de filhos será conseguida na ressurreição. Não tem jeito de não nos tornarmos semelhantes a Jesus. Basta apenas a ressurreição, a nossa glorificação. Ou seja, o que Deus já começou em nós vai ser terminado. Não é possível, neste estágio que nós estamos, perder salvação. Não é possível, nesse estágio que nós estamos, que o processo seja interrompido. Não é possível estar no estágio que nós estamos e não haver ressurreição e glorificação. João fala claramente isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, entretanto, que quando ele se manifestar, isto é, Jesus se manifestar em glória, seremos semelhantes a ele. Como que Jesus é agora? Jesus agora está no céu com um corpo glorificado, um corpo que não é mais sujeito a nenhuma lei física, um corpo que não se submete à lei da gravidade, um corpo que atravessa paredes, um corpo que não envelhece, que não adoece, que não se atrapalha de modo algum. Então, é esse tipo de corpo glorificado que todos nós teremos, nós os que somos salvos. E ele, por isso, nós haveremos de vê-lo como ele é, porque nós também seremos como ele está hoje, como ele é hoje. Então, o texto nos fala categoricamente daquilo que nós seremos semelhantes a Jesus. A consequência imediata disso, em quarto lugar, é que nós deveríamos ser puros. Se nós temos essa esperança, deveríamos nos purificar. O crente deveria levar uma vida reta, pura, santa diante de Deus, por causa dessa esperança maravilhosa que ele tem. Ele já é, mas ainda não é. Mas ele já é santo, separado, ele é reto diante de Deus, ele é obediente. Então ele deveria andar uma vida reta, obediente diante de Deus, por aquilo que ele será. A pureza, a santidade, a santificação, a separação do mundo deveriam ser uma vontade predominante na vida do crente, contrapondo os falsos mestres que diziam que não há pecado. João está dizendo que há pecado sim, que os crentes, enquanto não estão glorificados, deveriam viver uma vida de pureza, santidade, tal qual Jesus viveu aqui neste mundo, e demonstrando assim que nós já somos santificados, que nós já somos purificados, que nós já somos separados do mundo. Basta apenas agora o processo de glorificação, que ou será para muitos depois da morte e ressurreição, ou para alguns que estarão presentes aqui na segunda vinda de Jesus, o processo de transformação dos corpos, né? O processo que vai se dar no arrebatamento da igreja, quando nós teremos os corpos glorificados. Isso é o que João está ensinando hoje. E há um teste, o teste que João aplica, quer dizer que nele, em Jesus Cristo, não existe pecado. O corpo não é mau, como diziam os gnósticos. O corpo é bom, porque Jesus tem um corpo e não tem pecado. Nós também teremos um corpo. O corpo não é pecaminoso em si. O corpo é um corpo que pode ser glorificado, é instrumento de Deus para as ações aqui neste mundo, e é também uma parte que é habitação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo habita o nosso corpo.
Ele se manifestou para tirar os pecados, Jesus, né? E não há salvação fora de Jesus. A salvação é sacrificial, dependeu do sacrifício de Cristo. E quem nele está, em Jesus Cristo, não vive na prática do pecado. É claro, vive uma vida de santidade. Quem peca, quem vive na prática do pecado, quem peca todo dia, não se arrepende, não viu Jesus, nem o conhece. Esse é um teste que João aplica na vida das pessoas. Nós precisamos nos afastar do pecado, levar uma vida de santidade. Quem pratica justiça é justo. Quem não pratica justiça é do maligno. Isso é uma conclusão que João nos faz chegar. E quem não ama os irmãos é do maligno. Quem é de Deus ama os irmãos. Isso significa que devemos ajudá-los a carregar as suas cargas, enquanto levamos o nosso próprio fardo. Isso é Paulo ensinando aos Gálatas. E precisamos de obediência prática, obediência do amor, a prática constante do amor, respondendo àqueles apelos de Deus e garantindo respostas às orações. Se nós vivemos debaixo dos mandamentos de Deus, Deus responde às nossas orações. Meus irmãos, terminamos o capítulo 3 de 1 João. Na semana próxima, numa semana próxima, se Deus permitir, nós vamos estudar o 4º capítulo do apóstolo João. Estudar em partes para fixarmos melhor. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor seja abundante sobre a nossa vida para cumprirmos esses mandamentos que o apóstolo João, que Jesus, por meio do apóstolo João, deixou para nós. Amém. Deus abençoe a todos.